advogado de Lulinha disse que ele topa falar. Olha só, é uma estratégia, né, da defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, que o advogado Marco Aurélio de Carvalho procurou o ministro do STF, André Mendonça, na semana passada para falar sobre o inquérito da farra do INSS, né, relatado aí pelo magistrado também. Enfim, esse encontro, né, segundo apurou aí o jornal também, disse que no gabinete de Mendonça, na corte em Brasília, a conversa do advogado foi essa. Ele reiterou a confiança no ministro e colocou Lulinha à disposição da justiça para prestar depoimento. Enfim, ele disse exatamente isso, essas foram as palavras do advogado. Mas será, Rafael, que ele vai abrir o bico de verdade? Qual que é a sua opinião? Boa tarde para você. Boa tarde, Laísa, boa tarde, audiência, ao nosso sempre deputado e professor. E aqui faço uma referência e uma deferência, porque hoje o nosso convidado ele não é apenas alguém da direita, é alguém que sempre se posicionou contra as anomalias do Centrão. E é de gente assim que a gente precisa, não apenas alguém que se demonstre conservador no discurso, mas que na prática se comporte contra o Centrão também. Mas, Laísa, veja que interessante, se colocou à disposição para falar, agora são meio-dia e 20 e pouquinhos aproximadamente. Precisamos ver se uma hora vai ser a mesma opinião. E outra coisa, pediu para falar, se colocou à disposição para falar, agora que se encontra no exterior. Antes, vale chamar a atenção, ao mesmo tempo em que o pai dizia que tinha que se explicar, que ele dizia que estava à disposição para se explicar, no STF conseguem derrubar praticamente uma sessão, mas para ser fiel aos fatos, alguns dispositivos, quase a maioria, naquela sessão da CPMI aprovadas, que na prática liberou o Lulinha de ser convocado e concedeu tempo para que ele pudesse ir para vários lugares para bem entender-se, mas e para lá ele foi. No momento, se não me falha a memória, Espanha, mas se não me falha a memória, por quê? Detalhe que chama a atenção dos nossos exatistas, vamos para a cronologia dos fatos. Primeiro, me chama a atenção o nosso convidado especial dizer brilhantemente que o PT, talvez até de maneira espontânea ele trouxe, mas está corretíssimo, mesadinha de 1 milhão. Nós estamos falando de relações correlatas de situações correlatas ao Lulinha. O PT nos faz achar 1 milhão, mesadinha. Eu lembro que se eu ganhasse R$ 5 nos anos 90, você também, Laís, a gente ia no McDonald's, a gente fazia o que quisesse e ainda sobrava algumas moedas. No governo do PT, 1 milhão é roubo pequeno. Mas por que eu não tenho a expectativa de que o Lulinha vá dizer algo, vá colaborar? Porque eu tenho atenção aos fatos. Num primeiro momento, o Lulinha alegou que não tinha nenhuma relação com o careca do INSS. Num segundo momento, tinha dito que já teria feito viagens por ele organizadas. Hoje, esse mesmo advogado, esse mesmo cidadão aqui citado, do Lulinha, alega que não tem relação com o careca do INSS, mas que já teve Lulinha voo pago pelo careca do INSS, passagem de ida e passagem de volta, hospedagem paga na ida e na volta, em traslados. Em nome do quê? Bom, por enquanto, em nome da visita a uma fábrica da produção de cannabis. Não vou nem entrar nesse conceito específico, mas o advogado admitiu 6 viagens, 3 para a Espanha, Madrid, 3 para Portugal, Lisboa. Eu queria perguntar para o nosso professor e sempre deputado, se você me permitir, Laísa, que desconhecido que já pagou viagem para ele ir à Europa e que desconhecido já pagou hotel de 5 estrelas, ou mesmo para você, viu, Laísa? Porque nega qualquer tipo de relação. Viajou junto, passagem, ida, volta, hospedagem. Eu quero um desconhecido assim para minha vida. Então, Rafael. É bem isso mesmo. Agora, até aproveitando essa deixa que você deu, eu queria ouvir do Fontaine também, se ele acha que vai abrir o bico nessa história toda em relação a essa delação.
Eu vou primeiro responder especificamente a pergunta do Rafael. Aliás, obrigado pela menção, Rafael, e obrigado por ter lembrado que eu não sou só uma pessoa que vamos dizer, combate a esquerda, mas também o centrão, que eu acho que é um grande câncer do Brasil e que drena muitas das nossas energias. Mas eu não tenho amigo e jamais teria um amigo desse, porque isso não é amigo, isso é alguém que vai querer cobrar uma conta de você, que vai mandar essa fatura. Então, portanto, há conflitos de interesse claros aí. E eu não sou pessoa que me expõe ao ponto de ter que depois pagar dívidas para pessoas que eu não confio. Então, de fato, eu acho que a tua análise está perfeita. Se eles recebeu essas passagens, essas viagens e toda essa intimidade, ele já tem interesses claros comerciais e não é só porque eu quero ser amigo do filho do amigo do meu pai, né, para não falar amigo do filho do Lula. E toda essa questão do Lulinha, eu acho que também tem uma análise isso, essa declaração de que ele está disposto a depor na CPMI, ela é tão válida quanto a do pai dele, que diz que se o filho meu fez besteira vai ter que pagar, ou seja, é tão falso quanto uma nota de R$3. O que acaba acontecendo é muito claro, eles fazem essas declarações como se fossem pessoas que não tivessem nada para esconder, que tudo bem, não tem problema, vou declarar e tal, mas no caso do Lulinha, ele também está com pedidos de prisão preventiva pelo Partido Novo e outros partidos em função dessas viagens para a Espanha, porque qualquer um da direita que dá um passeio em algum outro lugar já manda prender, tá fugindo, seja lá quem for, nós temos que catar, não pode deixar sair preventivamente, até queria dossiê falso de gente que nunca saiu, né, Felipe Martins aí, que está preso até hoje, ninguém entendeu por que está preso. Mas voltando ao Lulinha, o problema do Lulinha é que ele nunca vai depor. E quando chega nas convocações, a tropa de choque é chamada. A tropa de choque de toda a esquerda e um monte de gente da direita, ou direita não, de centrão, que também está comprometido, vai lá e vota contra os requerimentos. Então, puxa, eu queria tanto aqui fazer um depoimento, eu estou doido para fazer o depoimento, inclusive meu pai falou para vir aqui para poder falar se eu fiz alguma coisa errada, para eu poder, mas o pessoal não está deixando, eu estou tentando aqui, mas não está deixando. E aquela imagem do cara que está tentando ir, as pessoas agarrando de forma falsa. É exatamente isso que vai acontecer. Ele não vai depor porcaria nenhuma, se depor, ele vai estar com uma narrativa daquelas mentiras da história da carochinha, que aí é até muito perigoso, porque ele vai pegar algumas coisas e a turma lá é esperta, tá certo? Tanto o relator quanto o presidente, Marcel Van Hatten, o Rogério Corrêa, o Rogério Marinho, todo mundo vai atrás das mentiras dele, vai desmontando as mentiras dele. Só que aí talvez não dê tempo para poder rebater essas mentiras, porque nós vamos estar numa sessão em que ele vai contando toda uma carochinha aí, espero que a imprensa nesse seja honesta também e comece a mostrar as mentiras ser contadas, mas eu acho que ele nem vai depor, acho que ele nem vai depor, porque eu não sei se ele tem a estrutura para aguentar a pressão e a pegada que vai acontecer lá. E talvez ele vá também, se conseguirem, né, porque o Flávio Dino bloqueia também, diz que não pode ser votação desse jeito, em bloco, tal, inventa umas modas aí. Eu fui deputado federal, sempre votamos em bloco, sempre, foi um acordo regimental interno da Câmara dos Deputados, no Senado, é um acordo, pronto, acabou, e obedece o regimento. Agora vem um ministro supremo e fala, não vai ter a convocação, não vai ter quebra de sigilo, não vai ter nada, porque não foi do jeito que eu quero. Não é você que quer, é o regimento da casa que quer. Aliás, é um problema intercorporis, não é um problema do STF. Mas, obviamente, que aquela petezaiada, aquela turma lá que quer blindar tudo, não deixou. E aí, Rafael, o que acontece é que ele não vai depor. Certeza que não vai depor. Se for depor, ainda tem uma outra camada de proteção, que é um habeas corpus, uma outra camada de proteção com o advogado, ou seja, isso aí é bomba de fumaça, aquelas bombas para poder distrair as pessoas acreditarem em alguma coisa, mas é tudo um teatro, é tudo uma farsa.
Além disso, né, Fontaine, é como você disse, é uma cortina de fumaça mesmo e uma estratégia, inclusive da defesa, para despistar todo mundo e daqui a pouco cair no esquecimento do brasileiro que essa possibilidade poderia acontecer.